Olá, estamos de volta com a nossa discussão sobre as violências contra as mulheres. Diante de tudo que foi falado até agora, nós percebemos que as violências contra as mulheres é fruto da desigualdade de direitos entre homens e mulheres. Agora eu quero saber de vocês, estudantes, em relação ao namoro. As meninas e os meninos são tratados da mesma maneira? Pedro. Eu acho que não, porque se a mulher tem 3 namorados em um ano, ela já é promíscua. E o cara que tem, sei lá, 3 por semana, ele é o cara, o macho. E Nayá, o que você pensa sobre isso? Eu acho que é meio questão óbvia que não, infelizmente, não é tratado igual. E é que nem o Pedro falou ali, essa questão da mulher se guardar para o casamento, acho que isso é muito, muito levado, né, nesse padrão social, sabe? A mulher, para casar, é aquela mulher que não vai na balada, é aquela mulher que não bebe, aquela mulher que não tem vício, aquela mulher que não sai ficando e se envolvendo com várias pessoas, entendeu? Diferente do homem. O homem não, o homem ele pode curtir a juventude dele ao extremo, desde de todas as questões, e quando ele resolve casar, ele vai procurar quem? A mulher mais certinha, que nunca deu problema para a família, aquela que o pai sabe toda a vida, entendeu? Que é super amiga da mãe. Então, assim, essa questão do namoro é bem complicado para nós mulheres, eu acredito, porque tem até aquele medo, assim, de você se expor muito. Nossa, eu tô com uma pessoa, tá muito legal, a gente vai namorar, mas calma, faz só alguns meses que eu terminei um relacionamento, eu não posso me expor assim. E o homem não, o homem ele sai com uma pessoa aqui, se fica ou namora um mês ou 2 meses, já tá com outro, coloca na internet, parabéns, que coisa linda. Então, assim, essa questão é bem complicada mesmo. Só tenho que interromper, porque é importante, nessa parte criminal, a gente perceber que muitas mulheres que sofrem a violência sexual, elas são culpabilizadas porque elas eram namoradeiras, né? Elas eram promíscuas. E a gente tem que pontuar bem que nada justifica a violência, nada. E que essa percepção de que a mulher está descumprindo o papel, né, de uma mulher certinha, seria uma justificativa para ela ser violentada sexualmente numa festa de faculdade. E isso é crime. Isso é crime. Mesmo que ela seja uma pessoa que já se relacionou sexualmente com várias outras pessoas, se num momento ela não quer ter uma relação sexual e o homem insiste e força, isso é crime. Então não pode haver essa avaliação do papel social da mulher quando vai enquadrá-la como vítima de um crime. Só quis fazer essa ponderação, né? Porque é no nosso dia a dia, esse teu reflexo da escola vai também para a área criminal. E tem gerado muita violência, essa questão Sim. de sentimento de posse, de ciúme. Isso. Eu, particularmente, só fazer mais uma outra colocação, conheço vários casos de relacionamentos que terminaram por N motivos e que a mulher se sentiu com medo, sabe? Ou pensou muito bem antes de terminar, tomar essa atitude, com medo do que o cara poderia fazer. Por ele ser de início do namoro, é uma personalidade, mas quando a mulher toma essa postura de eu não quero mais, sofre, assim, uma certa pressão, sabe? Então, é importante, eu acho que durante o namoro, a mulher vê por esse lado do homem violento, sabe? O fato de o homem apontar de dedo na cara da mulher, o fato dele usar palavras que acabam afetando a mulher, já vai demonstrar uma personalidade violenta. E com isso ela pode começar a tomar mais cuidado. Né? Eu acredito que também tem a parte do homem. Se o homem vai para uma festa e ele é estuprado, eles não levam a sério. Eles acham que é brincadeira. Tipo, você é homem, você tinha que estar querendo. Como que você não conseguiu gostar disso? Porque eles acham que o homem está 24 horas pensando em sexo. Agora, quando o homem não quer mais, ele é o frouxo, ele é gay, e isso vai acumulando e eles negam o homem, ele vai pro psicólogo tratar isso. E se ele fala com a mãe dele pergunta por que ele não gostou. Se ele conta pros amigos, é questão de chacota. E agora, nas tarefas domésticas, como que são tratados as meninas e os meninos? Me contem. E Nayá? Eu sou a única menina lá da minha casa e eu cresci entre 3 irmãos homens.
Então, eu tenho um exemplo bem clássico de como que é, pelo menos a minha família, por ser bem tradicional. A mulher, ela sempre é a que vai fazer os serviços domésticos, né, os serviços de casa. E é incrível que quando a criança está crescendo ou chega na adolescência, no mesmo período que a mulher está fazendo, ou lavando a louça ou arrumando o seu quarto, o menino ele está jogando bola, subindo na árvore, brincando de pipa. Então, assim, isso é muito visível. Então, a criança ali, óbvio que ela vai perceber, não, enquanto a minha irmã ou a minha prima, ou com quem a pessoa mora, está limpando a casa, ajudando a mãe, o homem está se divertindo, porque isso não é tarefa de homem. Então, e quando um jovem chega e gosta de cozinhar, ou gosta de limpar a casa, ou gosta de atividades que é dominado a mulheres, sofre com o preconceito de gênero, né? Pedro, Em casa eu não tenho nenhuma mulher, mas, assim, um exemplo meu pai, ele pede ajuda em casa, mas um dia ele falou, a gente não tem uma mulher, então você tem que ajudar. Isso eu achei muito estranho da parte dele, mas dessa questão do preconceito irracional no subconsciente. se tivesse uma mulher, você não precisaria fazer. Como se fosse a mulher tivesse que estar lá o tempo inteiro. Como se ela, além de ter que lidar com o machismo fora de casa, ela tem que chegar em casa, ela tem que cuidar de tudo. Ela tem que estar lá lavando a louça, ela tem que cuidar do emocional dela, que se ela tá sentindo alguma coisa, se ela tá triste, é porque ela é irracional. É porque ela é mulher por causa dos hormônios, porque ela tá de TPM. Né? Existem muitos estigmas em cima de mulheres, como se sempre elas estivessem confusas e instáveis emocionalmente. Então, é um estigma que tem que sair realmente da percepção da sociedade. E aproveitando o gancho, as mulheres que ficam nos afazeres domésticos não têm tempo para se dedicar à sua vida profissional. E isso é o que reflete hoje a mulher tendo dificuldades de adentrar algumas esferas aí do mercado de trabalho. Não são valorizadas. E a igualdade de gênero pressupõe, então, que o homem também vá trabalhar dentro de casa para que haja uma igualdade de oportunidades. Diante de tudo que foi falado até agora, doutora Mariana, essas pequenas atitudes cotidianas, que tipo de impacto elas causam nas vítimas de violência? As próprias vítimas de violência estão dentro dessa cultura machista. Então, elas, às vezes, não se percebem vítimas de uma opressão. Elas entendem que é um papel natural, que foi ensinado pela mãe, pela avó, pela lei, né? Como eu acabei de falar, nós tivemos uma legislação até 62 dizendo que a mulher que descumpria a ordem do marido estava cometendo um fato ilícito, estava fora da lei. Então, ela entende que ela precisa obedecer o seu companheiro. Se ela falha no seu papel social, se ela não faz bem a sua tarefa doméstica, se ela não mantém a relação sexual no ritmo que ele pretende, ela merece receber um castigo, porque isso é cultural para homens e para mulheres, né? Então, essas situações cotidianas que os estudantes colocaram são reflexos culturais que depois fazem uma vítima de um ciclo de violência, que já está no direito penal, que já está na situação de crime, né, de violência, ela também não entender que ela está passando por um crime, que ela está sendo vítima de um crime. Esse é um reflexo da realidade depois adulta, né? Agora, voltando à questão, doutora Mariana, nós falamos do impacto nas vítimas. E no agressor, como é esse impacto? O agressor, como foi colocado antes, ele acha que ele precisa se sustentar enquanto macho. Ele precisa manter aquela mulher com ele precisa manter aquela mulher na rédea, ele precisa manter aquela mulher em casa. É uma cultura que também foi passada a ele desde o pai, do avô, na escola. E ele entende que a violência é necessária para a masculinidade dele ser afirmada. E a partir da educação, né? A partir do início da formação da cultura dele, da formação da personalidade dele. Ele entende, ele escuta que ele precisa ser firme. Ele não pode deixar que mulher domine ele tem a perspectiva de violência é muito mais fortalecida entre os homens do que entre as mulheres. Então, os homens aprendem a guerrear com os seus bonequinhos e que tem que dominar, nem que seja na base da violência.
E aí, quando a mulher, às vezes, não quer mais um relacionamento, ele, por ter todo esse histórico, acha que, então, se não vai ficar com ele, não vai ficar com mais ninguém. E ele acaba por matar, né? Mata por ciúme. Já não é frequente o contrário. Se nós formos olhar estatisticamente, não é frequente a mulher matar por essa sensação de posse. Claro que existe, mas a evidência cultural é de que o homem cresce aprendendo que precisa estar superior à mulher, à sua parceira. Então, os réus, né, desses crimes, eles às vezes não têm outras passagens. Eles acabam se tornando réus somente nesse momento de conflito com a sua parceira e eles acabam a assassinando, até em virtude de uma perspectiva errada. E, nesse sentido, os grupos reflexivos de agressores desconstroem esses padrões, desconstroem as atitudes machistas e trazem ótimos resultados para os agressores. Quando eles desconstroem esses padrões, eles param de praticar violência contra suas esposas, companheiras, filhas. É bem interessante. Aproveitando a fala da doutora Mariana, eu quero saber de vocês, estudantes, já que ela falou em desconstruir esse pensamento machista, é o seguinte: como que a escola, qual é o papel da escola, da educação, para o enfrentamento das violências contra as mulheres? De que forma a escola pode trabalhar essa questão? Pedro. Eu acho importante toda escola ter um grupo de debates com vários alunos, professores de sociologia, geografia, essas matérias humanas. Mas para discutir isso e outros assuntos também, mas acho importante colocar na cabeça dos alunos que eles não precisam ser os machões e as garotas, não precisam se submeter a isso. Eu acredito que, exatamente por o que eu tinha falado antes, por os professores estarem reproduzindo o machismo em sala de aula, isso reforça mais o machismo na sociedade. Então, eu acredito que deveria ter algum curso, alguma forma que os professores pudessem se desconstruir e passar isso para os alunos. Passar assim, não, ok, antes eu era machista, mas agora eu penso dessa forma. Para mostrar que não tem que ser daquele jeito para sempre. Eu acredito que, como eles falaram, é muito importante levar esse tema nas matérias didáticas, né? Como dá para abordar esse tema desde português, filosofia, sociologia e várias outras matérias. Mas, assim, a gente como força jovem, como grêmio estudantil dentro das instituições, podemos fazer, assim, muita coisa. O nosso Grêmio organizou um mês atrás uma palestra, era sobre o tema violência sexual, quebrando o silêncio. Então, era um tema mais específico para a violência sexual. E ele foi realizado, em torno de 300 alunos participaram da palestra, foi muito bacana mesmo. E assim, eu acho que a gente precisa trabalhar esse tema conforme o público, né? No meu caso, então, eram pessoas de 15 anos para cima. Então, a gente pode trabalhar de uma maneira mais com dados, uma questão mais histórica, entendeu? Aí entrou a questão desde religiosa, cultural. Só que eu acredito também que é importante não só falar agora no ensino médio, né? Mas é importante que as crianças possam crescer vendo, sendo quebrado esse padrão de homem bruto, mulher menininha, sabe? Então, eu acredito que pensar alguma maneira didática que a gente possa levar esse tema desde lá do ensino fundamental, tá? Para quando chegar no ensino médio, a gente não precisar quebrar esse padrão, mas já está estabelecido um padrão que é onde não tenha um número tão grande de machismo e violência contra a mulher. Vocês também estão fazendo algum tipo de trabalho com o Grêmio de vocês lá na escola? Sim, eu sou a diretora social e a gente está planejando em criar coletivos feministas e LGBT lá na escola, para ver se eles conseguem se empoderar juntos e crescer, simplesmente para conseguir ensinar os colegas para eles pararem de ter esse pensamento machista. E vocês conhecem algum material didático sobre esses temas? Eu acredito que o único material didático que a gente consegue achar é a internet. Porque para você conseguir realmente ver a militância e ver como que funciona, você teria que procurar na internet.
Porque é muito difícil um professor chegar e ensinar. É muito difícil você achar um livro sobre essas coisas. Pedro, Nos livros didáticos mesmo das matérias, não fala sobre isso, nem história que deveria ter sobre isso, né? Nem na biblioteca se acha da escola esse tipo de livro. nem texto, nem reportagens? Nada. Nayá, Infelizmente, esse tipo de material é difícil chegar até as instituições, né? E se chegam, está longe dos alunos. Então, mas eu acredito que é falado um pouco isso na sociologia, quando a gente estuda ali um pouco sobre movimentos sociais, que daí entra o movimento feminismo e algumas questões, mas assim, algum material didático específico que chega até os professores para ser trabalhado, eu particularmente não conheço. agora, sugestões de vocês para trabalhar nessas temáticas em sala de aula. Qual seria para os professores? Acredito que os professores de sociologia falassem mais sobre essas coisas. Professora de filosofia e tudo mais. Enquanto eles estão ensinando alguma coisa que a gente provavelmente não vai nem prestar atenção, eles poderiam estar ensinando essas coisas que realmente estão acontecendo na sociedade. Nayá, Como ela disse, dá para ser trabalhado dentro da matéria, mas eu acredito que talvez para tornar um pouquinho mais atrativo para o aluno, para o estudante, usar algumas didáticas mais diferenciadas, usar a cultura, a música, o teatro, questões assim que possam fazer com que os alunos, eles mesmos, não apenas ir passar uma informação ou passar algum dado, mas que eles possam pesquisar, entendeu? Que eles possam ver, nossa, é tudo isso, sabe? Porque a partir do momento que você faz algo, que você busca por algo, isso acaba que você mentaliza mais fácil. Ao contrário do professor só ir e falar, olha, os dados são esses, que os alunos vão escutar, talvez possam, ter uma reação, mas você vai acabar esquecendo, isso vai acabar por ficando na mesma. Então, eu acredito, talvez, fazer umas atividades assim, onde que o aluno possa desenvolver ele mesmo, sabe? Ou ele mesmo perceber atitudes dele, machista, ou da mulher feminista ao extremo, que também tem casos de mulheres feministas ao extremo dentro das instituições. Então, assim, eu acho que essa dinâmica, assim, talvez possa conscientizar mais os estudantes. para finalizar, doutora Mariana, o que é importante fazer para que haja igualdade de direitos entre homens e mulheres? Essa é uma pergunta de uma amplitude enorme, né? Então, eu posso colocar que se as políticas públicas que hoje já estão previstas na lei, na Constituição, nos tratados internacionais, se todas essas políticas forem implementadas com qualidade, isso será um fator essencial para que a mentalidade da desigualdade de gênero se modifique na sociedade e isso seja modificado, então, culturalmente, né? A partir também de uma política pública que possa proteger a mulher em situação de violência, que possa tirá-la do ciclo de violência, essa política pública também vai promover a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Mas, como nós estamos hoje aqui tratando especificamente da educação, eu penso que é mais um ambiente essencial para que se iniciem as mudanças. Porque é desde a escola que o agressor vai aprender a ser agressor e a vítima vai aprender a ser vítima. E nós temos que modificar esse quadro a partir do ensino que não estimule a violência e a violência de gênero especificamente. Você não tem que resolver as coisas com violência por ser homem e você não tem que resolver a tua vida com a tua mulher com violência, porque ela sempre deve estar submetida às suas vontades. Então, os padrões, né, de masculinidade, de algo feminino e de algo masculino, devem ser discutidos em sala de aula para que a escola demonstre que a violência contra a mulher é um problema que deve ser enfrentado a partir de uma mudança de pensamento. Ok, doutora Mariana, muito obrigada pela presença. Foi muito bom ter vocês aqui no Educação em Debate. Obrigada pela sua companhia. Tchau e até o próximo programa.